Fiz um vídeo antes dos covardes na Bíblia. Aqui mostrarei algumas atitudes de covardia. Recomendo que você tenha uma Bíblia por perto, para ler os versículos completos e com mais calma. Adão se escondendo de Deus. Após pecar, Adão teve medo de Deus e tentou se esconder, ao invés de assumir a responsabilidade. Demonstrou falta de confiança na misericórdia de Deus. Esse medo é uma consequência direta do pecado, que separa o homem de Deus. Abraão mente por medo de morrer. Em Gênesis 12, Abraão foi para o Egito devido à fome na terra, temendo que os egípcios o matassem por causa da beleza de Sara. Ele pediu que ela dissesse que era sua irmã. O faraó tomou Sara para si, mas Deus interveio, e ela foi devolvida. Em Gênesis 20, Abraão repetiu a mesma estratégia com Abimeleque, rei de Gerar. Mais uma vez Deus protegeu Sara, e impediu que Abimeleque a tomasse como esposa. Arão cedendo à pressão do povo. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, Arão teve medo da revolta do povo e construiu o bezerro de ouro. Em vez de se manter firme na verdade, cedeu à pressão popular. Os irmãos de José com medo das consequências. Após a morte de Jacó, temeram que José se vingasse, mostrando que nunca confiaram totalmente no perdão dele, preferiram inventar uma história ao invés de confiar na misericórdia. Saul com medo de perder o trono. Em vez de obedecer a Deus, Saul temeu o que os outros pensariam. Sua insegurança o levou a desobedecer e perder o reinado. Pedro negando Jesus. Pedro teve medo e negou Jesus 3 vezes, mostrando fraqueza diante da pressão, porém se arrependeu e foi restaurado. Deus pode transformar um covarde em um líder corajoso. Os discípulos fugindo no momento da prova. No Getsêmani, todos os discípulos abandonaram Jesus quando ele foi preso, demonstraram fraqueza e medo diante da perseguição. Pilatos sendo covarde pela pressão do povo. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas por medo da multidão, lavou as mãos e permitiu sua crucificação. Escolheu a política e a popularidade em vez da justiça. Deus não rejeita aqueles que o negam por fraqueza, mas os restaura quando tem arrependimento de verdade. Medo é uma emoção natural, mas se não for enfrentado com fé, pode levar à covardia, que é a escolha de evitar o certo por causa do temor. Deus tratou cada caso com justiça, graça e disciplina, restaurando aqueles que se arrependeram. A lição principal é que Deus não desiste dos que falham, mas os convida ao arrependimento e crescimento na fé.